fazer no sábado? E Jesus respondeu-lhe, disse: Nunca leste o que fez Davi quando teve fome, eles e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação, os comeu e deu também aos que estavam com ele, aos quais não era lícito comer senão só ao sacerdote. E diziam-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ponto, até aí. Gente, vamos lá. Vamos entender um pouquinho esse texto para nós entrarmos no assunto da guarda do sábado. A guarda do sábado está na lei, sim ou não? Sim. A guarda do sábado está na lei. Para Israel. Para Israel. Deus deu a lei para outra nação? Não. Deu para Israel. Mas enfim, como Israel no Antigo Testamento é a igreja do Antigo Testamento, então nós acreditamos que essa lei acabou sendo transmitida para toda a descendência daquela igreja. Porém, um grande detalhe: a guarda do sábado ela foi exercida para o povo de Israel descansar dos trabalhos diários. Ou seja, assim como Deus trabalhou a semana inteira e no sétimo dia descansou, o povo deveria ter as suas atividades normais, mas no sábado descansar das suas atividades normais para se dedicar único e exclusivo a Deus no sábado. Só que para muitos o sábado pode ser a segunda, porque ele trabalha no sábado. Nós cristãos atribuímos ao domingo esse dia de descanso. Por quê? Porque nós acreditamos que no domingo foi o domingo onde o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou, o dia em que a igreja primitiva se reunia para celebrar a ceia do Senhor. Nós acreditamos ser o domingo, mas poderia ser o sábado, a segunda-feira, independente. Só que a questão dos adventistas dos sétimos dias em guardar o sábado está muito implícito na lei, na ordem. Primeiro, para começar, não deveria ter nenhuma atividade no sábado. Olha só, era permitido a um judeu, no dia de sábado, dar 1.100 passos. 1.100 passos é o equivalente àquilo que a Bíblia diz o caminho de sábado. O caminho de um sábado. O caminho de um sábado, 1.100 passos. Se um judeu desse 1.101 passos, ele violava o sábado e aí ele seria penalizado pela lei. Uma outra questão, por exemplo, a mulher jamais em um dia de sábado deveria se arrumar, porque ela iria fazer a atividade, como é que eu posso dizer, imaginemos a situação, a mulher quando ela acorda de manhã, por favor gente, mulheres do meu Brasil, orando. Por exemplo, a mulher quando acordasse de manhã, para um judeu no dia de sábado, ela não poderia olhar no espelho. Por quê? Porque se ela olhar no espelho e ver o cabelo, ela iria pentear. E só do fato de pentear o cabelo, já quebrava o sábado. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa, esses mínimos detalhes acabam aprisionando a pessoa ao invés de colocar em liberdade. Quando Jesus disse em Mateus 11:28, vinde após mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e... Jesus não estava falando de cansaço físico, Jesus não estava falando de problemas, tribulações, ele não estava se referindo a isso. O contexto ali era Jesus confrontando o fariseu, porque se Deus deu 10 leis, 10 regras no decálogo, que são os 10 mandamentos para os hebreus, os fariseus multiplicaram a lei em 613 leis.
Então imagine, chegou no dia de sábado, e o sábado começava às 18 horas de sexta-feira, e terminava às 18 horas do sábado para o judeu, ou para um judeu. Então, chegou no sábado, não pode fazer nada. Não pode sair, não pode cuidar da ovelha, não pode fazer um almoço, não pode chamar a família para uma refeição. Por quê? Porque é o sábado. E essa lei ou essas regras acabavam, ao invés de colocar o povo em liberdade, aprisionava. E Jesus, quando diz assim, vinde todos os que estáis cansados e oprimidos, Jesus estava falando dos judeus que estavam cansados e oprimidos pelas regras dos fariseus, pelas letras dos fariseus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então o povo, ao invés de estar em liberdade, estava aprisionado no sábado. E olha que coisa interessante, 80% dos milagres que Jesus realizou, ele fez no dia de sábado. Que coisa, né? 80% dos milagres que Jesus operou foi no dia de sábado. A mulher encurvada de 18 anos, curada no sábado. O homem do tanque de Betesda, 38 anos, deitado numa maca, no sábado. O homem da mão mirrada, sábado. E por que Jesus sempre provocou os fariseus curando no sábado? Aí eu peguei esse exemplo desse texto que você acabou de ler comigo. Olha o que está acontecendo aí. Jesus está vindo de uma missão com os discípulos. Eles estavam em viagem. De repente, o dia era sábado e os discípulos estavam famintos. Jesus autorizou que eles fossem até os milharais e recolhessem as espigas para se alimentarem. E aí os discípulos vão lá, entram no milharal, tiram a espiga de milho, descascam e começam a debulhar e comer. Os fariseus olham aquela cena e começam a censurar, não só os discípulos, mas a Jesus. E aí Jesus vai confrontar com um episódio que aconteceu no Antigo Testamento. E qual foi o episódio? Um dia, Davi, com 400 homens, indo para uma guerra, os soldados de Davi estavam com fome, e quando Davi se deparou com aquela situação, Davi foi para onde? Foi para o templo. Quando entrou no templo, lá do lado direito do altar tem uma mesa com pães para os sacerdotes se alimentarem. A lei dizia que aqueles pães eram única e exclusivamente para os sacerdotes. Ninguém mais poderia comer aqueles pães. Se alguém fosse pego comendo aqueles pães fora o sacerdote, esse homem poderia correr o risco de perder a vida. Só que quando Davi entra dentro do templo, olha para o sacerdote, procura o sacerdote e não acha o sacerdote, o seu exército, os seus homens estão famintos, olha para os pães. O que Davi faz? Pode comer os pães. Aí os homens devoram os pães, comem os pães, se saciam. Aí chega o sacerdote. Aí o sacerdote, entendendo a situação, não puniu aqueles homens. Por quê? Porque a necessidade falou mais alto do que a lei. E é esse exemplo que Jesus está apresentando para os fariseus. Olha, a necessidade da fome dos homens de Davi isentou aqueles homens da morte. E os meus discípulos estão com fome. Porque é sábado, eu vou deixar os meus discípulos com fome, eles podendo se alimentar? Aí o texto termina dizendo, e o Senhor é o Senhor até do sábado. E por que Ele é o Senhor do sábado? Acho que eu já disse isso aqui, para quem está chegando agora, eu vou dizer de novo. Qual é o último dia da semana? Último dia da semana, gente? Primeiro dia da semana. E por que Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado? Se o último dia da semana é sábado, e se o primeiro dia da semana é domingo, por que Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado? Veja, dentro do cenário judaico, não poderia executar nenhuma função no sábado. Por quê? O sábado é aquele ato em que separa as atividades de uma semana para as atividades de uma outra semana. E o que separa uma semana da outra é o tempo do sábado. E quando Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado, ele está dizendo, eu sou o Senhor do tempo.
Eu sou o Senhor do tempo. Por que o Senhor do tempo? Porque, veja bem, até as 11h59 é sábado. Às 0 horas é domingo. Percebeu que começa uma outra semana? Por isso que ele é o Senhor do sábado. O Senhor do tempo, das estações. É o Senhor que muda os ciclos da história dos homens. Ele é o Senhor do sábado por causa disso. Agora, aqui dentro dessa questão, os adventistas do sétimo dia levam a sério essa questão da lei. Nós já não estamos mais debaixo da lei. Por exemplo, quando Jesus disse para aquela mulher encurvada de 18 anos, olha, endireita-te, que dia que era? No domingo ela estava andando direita. O homem do tanque de Betesda, que dia que era? Ele disse, pega a tua cama aí. Quando que foi? No domingo o homem estava andando, entrando na sinagoga, contando testemunho. Percebeu? No sábado ele resolve o problema de quem precisa. Porque ele é o Senhor do sábado. O Senhor do tempo. Até hoje você andou curvada. Amanhã você vai andar à direita. Mas eles levam muito a sério essa questão do sábado. Vamos entender um pouquinho? A guarda do sábado e da lei. O zelo e a adoração que os adventistas têm pela lei e pelo sábado advém naturalmente das visões que a senhora White teve em relação aos 10 mandamentos e ao capítulo 14 de Apocalipse. O sábado é considerado como selo de Deus. O sábado faz parte da lei mosaica e por isso deve ser. O sábado também foi instituído por ocasião da criação do. O próprio Cristo e os apóstolos observaram o sábado. Essas são algumas razões pelas quais os adventistas observam a lei e o. Aí estão os textos de referência. 3 erros lá embaixo. 3 erros. 3 são os erros que envolvem a guarda do sábado pelos adventistas. 1. Em vez de exaltarem o espírito, exaltam a letra. 2. Demonstram certa falta de discernimento da palavra de Deus. 3. Consideram a moral referente ao mandamento do sábado como invariável, imutável. O grande problema da lei não era a lei em si, mas era a interpretação da lei. Quando você lê Mateus capítulo 5, quando Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, está na lei, sim ou não? Sim. Mas, a hora que ele vai dizer, eu porém vos digo, aquele que se atentar para o corpo de uma mulher, já está adulterando. Jesus não veio para abolir a lei, veio para interpretar a lei da forma certa. Lembra do caso da mulher adúltera que foi pega no ato do adultério? Lembra? Por que Jesus não condenou ela? Primeiro, injustiça, porque tinha que trazer o homem. Segundo, a lei mandava matar, mas Jesus não veio para acabar, aniquilar. Ele também não aboliu a lei do adultério. Não. Se o homem que estava com ela foi colocado em liberdade por vocês, por que eu vou condenar ela? Percebeu? Você entendeu? Esse senso de justiça Jesus leva muito a sério. Ele não veio para abolir. Olha o que ele vai dizer. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que disser a alguém, raca, é réu do fogo do inferno. A palavra raca ali traz um conceito de ódio. Alguém que odeia uma outra pessoa. E por esse ódio em relação a outra pessoa, ela profere palavras de maldição. Raca. Porque quando alguém odeia uma outra pessoa, dentro dela, ela já assassinou a outra pessoa. Não precisa tirar a vida com as próprias mãos. É por isso que Deus leva muito a sério isso. Se alguém odeia uma outra pessoa, é porque essa que odeia, dentro dela, aquela pessoa, ela já matou. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que disser raca, se dentro de você tiver ódio da pessoa, então você já matou ela. Você já cometeu um deslize da lei. Só que para um fariseu, para alguém como os fariseus, tinha que ser pego no ato do adultério. Agora, se adulterasse
e ninguém ficasse sabendo, estava tudo certo. Jesus disse, não, aquele que atentar para o corpo de uma mulher já caiu em adultério, porque para os fariseus um adultério só se consolidava se fosse pego, alguém flagrasse. Se alguém não flagrasse, ficava isento, e aí a lei fica onde? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, Jesus está dizendo. Então, é esse tipo de coisa que Jesus está dizendo. Por exemplo, Jesus vai contar um exemplo dizendo, olha, se vocês tiverem uma ovelha e ela cair no buraco no dia de sábado, vocês não vão lá tirar a ovelha? Por que eu não posso colocar em liberdade um filho de Abraão? Por exemplo, deu 18 horas em Israel, começa o sábado. Só que hoje, lá em Israel, eles guardam o sábado até hoje, só que deu 18 horas da sexta-feira, começa o sábado para Israel. Só que a polícia não deixa de funcionar. Os hospitais não fecham. Serviços emergenciais. O amor fala mais alto do que a lei. A necessidade fala mais alto do que a lei. Por isso que o hospital não fecha. Veja que hipocrisia. Ou seja, cai em contradição. Exatamente. Então guardar o sábado. O sábado para mim pode ser a segunda. Por quê? Porque eu posso trabalhar no sábado e minha folga ser na segunda. Então quem trabalha no sábado e folga na segunda, para eles está condenado. E não é assim que funciona. Entendeu, gente? Dentro dessa questão da guarda da lei do sábado, para Jesus vale mais a necessidade do que a letra da lei. E a real interpretação da lei. Uma coisa escrita aqui, que a gente está aqui, eles colocam uma palavra e o escrito dessa mulher, tudo junto dentro da Bíblia. Sim. Se houver só a palavra, como nós temos um texto, sem as profecias dela, é nula. Né? Essa, na verdade, é a profeta admirada pelos adventistas do sétimo dia, Ellen White. Ellen White, associado às suas profecias, associada à palavra de Deus, é a regra de fé dos adventistas do sétimo dia. Para nós, a regra de fé é a palavra, é a única. Quando eu coloco os escritos e as profecias e os ensinamentos de Ellen White, mas a palavra de Deus, eu estou dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. E isso é heresia. Tem que acrescentar. O que a palavra revela no Apocalipse 22? Aqueles que retirarem ou acrescentarem algo, as pragas dessa profecia serão lançadas contra essa pessoa. Lá ele segue a Ellen White mesmo. Exatamente. Ó, não há evidência escriturística de que o mandamento do sábado, a parte da lei moral universal e a parte da lei cerimonial dada a Israel, é um símbolo da vinda do Messias. A inexistência do Espírito entre a morte e a ressurreição final. Bom, tem a questão do sono da alma. Para eles, veja aí em Eclesiastes capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. 9 e 5 de Eclesiastes. Quem achou? 9 e 5, pode ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Gente, aí é um contexto totalmente diferente. Vamos lá. Quando nós dissemos assim, a inexistência do Espírito entre a morte e a ressurreição final, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro da regra de fé, os adventistas do sétimo dia acreditam que a alma deixa de existir depois da morte. É isso, gente? Não. O que a palavra revela sobre a alma? Vamos lá? No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz o quê? 12, 7 de Eclesiastes. E o pó volte à terra
e o espírito volte a Deus o que o deu. Bom, pessoal, eu preciso entender a palavra, o sentido da palavra espírito aí nesse texto. A palavra espírito aí nesse texto está com a letra minúscula ou maiúscula? Então não se trata do Espírito Santo, certo? Que espírito que é esse? Espírito do homem, espírito humano. Tá, mas o que quer dizer esse espírito? É a alma? Não. Gente, nunca confunda a palavra espírito com alma. A palavra espírito não é a mesma coisa que alma. Mas você poderá encontrar na Bíblia a palavra falando de alma usando o termo espírito. Amém? Você pode encontrar isso. Mas vamos lá. Por exemplo, a palavra espírito nesse texto, aí é uma palavra hebraica chamada de ruach. Ruach. Quando você vai para o Novo Testamento, deixa eu colocar aqui. Bom, deixa eu explicar isso aqui primeiro. Nós, seres humanos, somos classificados pela teologia, pela ciência, pela filosofia. Nós somos chamados de tricotômico ou tricotomia. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós somos construídos a partir de 3 substâncias: corpo, alma e espírito. Por exemplo, os animais, eles são ditômicos. Por quê? Porque eles não possuem alma. Eles possuem corpo e espírito. Essa palavra espírito em Eclesiastes 12:7, no Antigo Testamento, ela é chamada de ruach. No Novo Testamento, é chamada de pneuma. Palavra espírito. No Antigo Testamento, é uma palavra chamada, conhecida como ruach. E no Novo Testamento, pneuma. Essa palavra ruach, ela traz o sentido de separado ou santo. Já no Novo Testamento, a mesma palavra para ruach significa vento. Olha o que o texto está dizendo, 12:7 de Eclesiastes. O corpo volta e é dissolvido no barro, porque o seu corpo, o corpo humano, ele possui as mesmas substâncias que o barro tem, os mesmos sais minerais que o barro tem. Quem aqui já usou aquela gola branca e no final do dia viu que estava sujo de barro? Já. Não é o vento que vem e impregna ali, é o seu suor que transpira e libera aquela mancha amarronzada que ali é barro, que você liberou. Você entendeu? Que é barro que você liberou. A mesma substância encontrada na gola é a mesma substância do barro. Então, quando o corpo morre, a terra dissolve. Por quê? É o mesmo material. O espírito, olha só, a palavra ruach, santo, separado. No Novo Testamento, pneuma, vento, ar. E aqui, olha que coisa interessante. Aqui, essa palavra espírito tem o sentido de fôlego. Por quê? Porque o texto diz que ele volta para Deus. Todo ser humano, independente da sua religião, independente da sua crença, tem uma partícula de Deus dentro dele, chamada de ar, fôlego de vida, ou espírito humano. Esse espírito humano é o fôlego de vida. O espiritismo utiliza muito essa palavra espírito para alma, e não é a mesma coisa. A alma é aquilo que nós conhecemos como psique.
E o que é psique? Poder de raciocínio. Pensar. Lembra do texto de Marcos 9, quando Jesus falando de inferno, ele vai falar que lá o bicho nunca morre? Ali é o psique, a alma. A alma humana é a única parte do corpo que ela tem uma eternidade a seguir. E a eternidade da alma, ela seguirá o caminho baseado nas escolhas do ser humano em vida. Tem Oi? parte da Bíblia que fala alma viva, né? Alma viva. E nem sempre tem o mesmo sentido de espírito. A Bíblia pode estar falando de alma usando a palavra espírito. E pode estar falando de fôlego de vida usando a palavra alma. Dependendo do contexto. Ok, gente? Os irmãos estão entendendo até aqui? Sim. Oi? É meio confuso. Por que é meio confuso? Porque não está bem explicado na Bíblia. Assim, as traduções, ela está escrito lá, mas é meia vaga. Quando você pega o texto para ler, estudar, aí você vai ver a diferença. A gente sempre aprendeu a vida toda que espírito era espírito de alma penada. Alma também não quer dizer emocional, não? Também? Sim, psique. Tá? Esse espírito que volta para Deus não é a alma, é o fôlego. É que não fala que Deus soprou na narina, né? Porque o próprio Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Só depois do fôlego que a alma passa a existir. Há uma grande dúvida a partir de qual momento, só um minutinho, Mansônia, a partir de qual momento um ser humano dentro do ventre passa a ter uma alma. A partir do momento que houver batidas de coração, já tem uma alma ali. Por isso que nós somos contra o aborto, independente de como foi feita a concepção. Até porque quem está ali está inocente. Mas aí é uma grande polêmica que eu não quero entrar nela agora. Pois não. Vou fazer uma pergunta que nunca perguntei para o pastor ainda essa pergunta. É verdade que quando as pessoas morrem, nós cristãos estamos orando e ele está escutando? Não. Porque o pastor do meu marido, quando meu marido morreu no velório, ele falou isso. Não. Quando ele morreu, nós estaríamos orando aqui, mas ele estaria escutando lá. Eu fiquei assim pensando, né? Não. Vou fazer essa pergunta para o pastor, mas nunca fiz. Não. O maior exemplo disso é a parábola do rico e o Lázaro. Veja que Lázaro está no céu, não tem acesso visual do homem rico no inferno, mas o homem rico que está no inferno tem acesso visual de Lázaro. Já começa por aí. Quem for para o inferno vai ter a visão dos salvos no céu, mas quem está no céu não tem a visão de quem está sofrendo no inferno. Você entendeu? O homem rico tem ou não tem consciência lá no inferno, na parábola? Sim. Porque ele olha, deixa eu voltar à terra, que tem 5 irmãos lá, eu preciso falar para eles que há um inferno. Mas o pai Abraão diz, olha, isso tem a lei, profeta, tem a palavra. Se vocês não ouvirem a palavra, não vão ouvir o espírito de um morto, ou uma alma penada. Chega lá no velório, tem 2 pastores orando no povo. Não. Deus colocar no bom lugar. Gente, ó. Misericórdia. Percebeu que a gente. Eu não estou dizendo irmão, tá? Mas percebeu. Só um minutinho, irmão Francisco. Percebeu que a gente gosta dessa coisa mística, do oculto, do outro lado da vida? Que Jesus está dizendo que a humedade morreu uma pessoa, depois disso Segue 9, Hebreus 9. Ele não segue, mas Abraão estava conversando ali com o jovem que estava. Não. Quem? O rico não estava, na verdade. Né? Não entendi a pergunta. O Abraão estava conversando ali com o jovem rico, ele estava vendo, então. Não é o jovem, o rico da parábola não é o jovem rico da outra passagem, tá? O rico ali tem Ele está contato. falando do pai Abraão. Ele estava Não é Abraão mesmo. Não é Abraão, tá, gente? Não. Não é Abraão.
O pai Abraão ali não se trata, Ah, certo. é uma ilustração de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Não é Abraão, é o próprio Deus. Está conversando com o rico lá no inferno. E lá no inferno, o rico, a consciência dele está ativa, a alma, psique. Isso quer dizer o seguinte, que lá no inferno as pessoas terão consciência dos fatos que os levaram para lá. Sabe por que está lá, né? Saberão por que estarão. Então é a mesma coisa quando eu falo assim, os crentes estão descansando, dormindo no seio de Abraão. Sim. No seio do Senhor, de Deus. Sim. Ali o seio de Abraão não é Abraão, tá, gente? Por favor. Não é Abraão. E os cristãos? Porque aí, se nós, só um minutinho, se eu acreditar que o pai Abraão é Abraão, eu tenho que acreditar no Espiritismo. Pois não, irmão Sônia. Os cristãos que morrem, eles têm consciência que eles estão lá? Igual os que não são? Que eles estão lá na glória, eles têm consciência? Para começar, bom, tem a ver com, vou entrar no assunto, né? O céu e nem o inferno foi inaugurado ainda. Por isso que fala que ele pegou o Espírito, né? Sim. Todo mundo Bom, o céu vai ser inaugurado no arrebatamento. Eu vou para o meu pai procurar fazer moradas. O céu propriamente habitar da igreja, tá? Porque o céu já está lá, o céu existe, tá? Eu estou falando assim, a nossa estadia, a nossa casa ainda não está pronta, né? O céu, né, entre aspas, a nossa ida ao céu ainda não está concluída, porque não houve o arrebatamento. Então o céu será inaugurado com a igreja, no arrebatamento. O inferno já é lá no juízo final, milhares de anos para frente, depois do milênio. No juízo final, ali inaugura-se o lago de fogo. Mas aí a grande dúvida é, um cristão quando morre e um ímpio quando morre, vão para onde? Bom, um cristão quando morre vai para o seio de Abraão. E o que é o seio de Abraão? Eu chamo de antessala do céu, porque os que morreram vão ressuscitar no dia do arrebatamento, e nós, que ficamos vivos, nós seremos arrebatados para encontrar com aqueles que já morreram, que estão em um ambiente pré-céu. Eles não estão no céu. É de todos os séculos, né? Exatamente, de todos os tempos. Eles ressuscitarão ali, Moisés, Abraão, Isaac. Nós nos reencontraremos antes de entrar no céu. Quando os vivos e os mortos se encontrarem, nós entraremos para o céu. Então, um cristão quando morre, ele vai para o seio de Abraão, que seria uma espécie de preparação ao céu. O ímpio é a mesma coisa. Ele vai para um local onde a Bíblia chama de Geena, ou